nessa, né? Então, eu fico mais animada, tipo assim, bora correr, negada. Então, hoje eu vou fazer a primeira atualização do Book do Batom. Ontem eu até gravei o vídeo, só que aí, obrigações, eu não consegui editar ele a tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz, não foram muitas, porque, né? Mas agora eu vou ser um pouquinho mais livre, bem mais livre pra falar a verdade. E eu vou fazer bons avanços, eu tenho fé. A começar por hoje. Hoje, meus planos são de virar a madrugada lendo. Isso quer dizer que eu vou cair com a cara no meio do livro e vou dormir, gente, é sério. Bom, falando sobre as minhas leituras. Dos livros da Book do Batom que eu fiz para minha TBR, eu li apenas um até agora, que eu comecei a ler e já terminei. Era um dos livros mais rápidos que tinha na minha pilha de leitura, então ele já foi finalizado e eu gostei muito da leitura dele. Foi uma leitura, assim, muito boa, né, pro ritmo desses 2 primeiros dias meus, né, na minha semana, que foram um pouquinho mais, assim, apertados, inesperadamente apertados. E além dele, eu ainda tive que finalizar uma leitura e eu ainda estou finalizando outra. Esses 2 livros que eu finalizei, que eu vou finalizar, são de uma maratona literária que eu participei 2 semanas antes de começar a Book do Batom, né? Na verdade, ela termina oficialmente, hoje, dia 15 de agosto. O livro da minha pilha de leitura da Book do Batom, que eu já li e que eu já finalizei, é o guia do filme de Em Chamas, o guia oficial do filme de Em Chamas. E eu demorei para ler esse livro primeiro. Demorei assim, né? Demorei dois dias, nada. Não dá nem metade de um dia o tempo que eu passei lendo o livro, por causa das interrupções que eu tive que fazer. Mas eu só levei mais tempo assim mesmo, porque ele tem fotografias, nem todas inéditas, mas muitas fotografias legais de você observar, de você, sabe, pelas curiosidades que o livro traz, você fica procurando aquilo ali nas fotos que estão no conjunto. Então, eu me distraí muito com as fotografias. Então, esse aqui é o primeiro livro da minha vida de leitura. E ele cumpre, né, um dos desafios, que é ler um livro com imagens. Então, esse aqui eu já finalizei. E sério, gente, pra quem é fã da trilogia, vale a pena ter o livro, vale a pena ler o livro, conferir. Mesmo que você já tenha lido o livro e você já tenha assistido o filme, você sabe como as coisas acontecem, mas saber como os atores foram escolhidos e saber o pensamento dos atores e da equipe de direção, toda a dedicação que eles têm ali, os detalhes, muitos detalhes que você não percebeu, eu tenho certeza que você não percebeu enquanto você estava assistindo o filme. Não importa quantos trilhões de vezes você tenha assistido o filme, você não percebeu. E ao ver, né, ao ler aqui, você fica sabendo e, nossa, é um sentimento muito bom, assim, de... Ele é tão especial para outros quanto para mim e tal, e eu gostei muito mesmo. Tem umas reflexões bem legais também, né, sobre a própria história, sobre os objetivos que os livros e o filme cumprem. E, aliás, a adaptação de Em Chamas foi uma das melhores adaptações literárias que eu já assisti. Então, o primeiro livro foi esse aqui, já está finalizado. Foram 160 páginas, mais ou menos. E aí, como eu disse pra vocês, eu estava finalizando, quando eu comecei a Book do Batom, 2 livros da maratona anterior. Estes foram Amazônia, O Arquivo das Almas, do Paul Fabian. É um autor nacional, né, um autor brasileiro. E é um livro de ficção científica, e ele tem um pouquinho de misticismo e tem um teor militar bem presente também. No total, eu gostei bastante
finalizei ele, eu acho que eu tava faltando umas 70 páginas dele ainda, quando eu comecei a Booktubatão. Então, sim, isso aqui vai contar pro meu saldo final de pontos. Mesmo que não tenha sido propriamente da minha pilha de leitura, mas eu vou contar. Um outro livro que eu estava finalizando, que ainda estou finalizando na verdade, ainda falta um bom caminho, falta umas 120 páginas ainda. Eu ainda leio, acho que eu termino de ler ele ainda à noite, agora à noite. É Insurgente, da Veronica Roth, né? Eu falei que eu estava lendo ele quando eu apresentei a minha pilha de leitura. E eu vou lê-lo e talvez ainda na Booktubatão eu consiga ler Convergente, dependendo de como o restante aqui andar. Eu tô gostando muito desse livro, gente. Eu tô quase no finalzinho já, né? E tô gostando, tá sendo uma leitura bastante fluida. Quando eu sento pra poder ler, ele deslancha bastante rápido. Então essas 120 páginas, elas vão entrar pro meu cálculo de saldo final também da Booktubatão. E na minha maratona Eu Sou Doideira, que é a anterior que eu estava participando. Vão ser 3 livros de 5. Isso é bom. 3 estrelas de 5. É bom, então 3 livros de 5 também é um bom resultado. E de volta à Booktubatão, né, como eu estava dizendo, além dessas finalizações, desses saldos e de finalizar meu livro, eu vou falar do que eu estou planejando, né? Agora que eu já terminei o primeiro livro. Então, assim que eu terminar isso, gente, eu já vou começar, né? Starters, que é da minha pilha de leitura. E é um livro da série que eu tô lendo, né? O primeiro livro da série que eu vou tentar ler durante a Booktubatão. E eu espero que seja uma leitura ágil e gostosa e que eu consiga me entregar muito bem, né? E me envolver e tal. E que não haja distrações no meu caminho, por favor. Mas eu tenho alguma coisa que eu quero cumprir, eu detesto distrações. Então, consideradas essas leituras, vamos aos desafios em vídeo. O desafio de ontem, eu teria que dizer para vocês quais foram 3 livros que eu li por recomendação do Booktube. Eu escolhi 3 livros que eu gosto bastante, né, assim, da história, né, gostei muito da leitura que eu fiz. E esses foram Sangue Quente, do Isaac Marion. Eu vi falando sobre ele no canal da Pan, Garota It. Então, a Pan não gostou do livro. Ela não gostou do livro, ela falou que pra ela não faz sentido e tal. Eu não lembro se isso foi antes ou se foi depois da adaptação pro filme, eu acho que foi antes. E mesmo ela não tendo gostado, eu achei interessante sobre o que o livro falava, né? Eu falei, não, eu vou querer ler sim. Eu vou querer ler sim esse livro, mesmo que a Pan não tenha gostado tanto. Eu gostei muito mesmo desse livro. Gostei muito mesmo da leitura dele. É um livro diferente. Foi o primeiro livro de zumbis que eu li. E eu sei que não é realmente aquela história de zumbis, né? Mas é uma história de zumbis que me agradou, né? Pro que eu gosto, ela combinou, então eu gostei mesmo desse livro, Sangue Quente, e eu recomendo sim, Sangue Quente. O segundo livro que eu li por recomendação do Booktube foi Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. O primeiro livro da série Os Instrumentos Mortais. Eu li Cidade dos Ossos por causa da empolgação da Jess. Na verdade, eu vi o livro, né, ela falando sobre o livro, em um vídeo do canal dela, só que o vídeo estava no blog, que o blog eu lendo e comentando. E foi um livro que, de primeira vez, quando eu olhei pra capa dele assim, eu falei, essa capa tá muito estranha, isso não vai ser meu tipo de leitura não. E aí
sobretudo sobre o Jace. Ela histérica falando, histérica é exagero, mas ela falando muito animada sobre o Jace e etc e tal. Então eu falei, vale a pena dar uma chance. E depois eu sofri um bocado para conseguir esse exemplar. Minha nossa senhora, eu nunca achei que nunca foi tão difícil conseguir um exemplar de um livro igual foi Cidade dos Homens. E eu adorei, gosto muito, sou apaixonada pela escrita da Cassandra Clare. Gostei muito de Instrumentos Mortais, estou na metade da série. E já estou louca para poder ler As Peças Infernais e continuar com as Crônicas dos Caçadores de Sombras, porque eu realmente amei. Recomendo muito Cidade dos Ossos. E o terceiro livro que eu escolhi foi A Seleção. Eu vi a recomendação de A Seleção no canal do Alisson Seven Potter. E eu ri muito com a resenha que o Alisson fez. E ele tava tão apaixonado que eu falei, tá bom, por sua causa, eu vou dar uma chance pra esse livro. E aí eu comprei ele sem muito compromisso e li ele em pouco mais de um dia. Eu já li a trilogia completa e realmente eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito dos personagens. Eu gosto muito da escrita da Kiera Cass. Então eu recomendo sim A Seleção. É um livro que você vai gostar de ler, eu acredito. O primeiro Video Challenge, primeiro desafio em vídeo cumprido. 3 livros que eu li por indicação do BookTube. 3 livros que eu indico também. O desafio de hoje é aleatório, assim, sabe? Não tem muito o que falar. Eu tenho que encontrar 3 livros que tenham objetos na capa. Não pode ser uma pessoa, não pode ser uma paisagem, entende? Não pode ser uma cena, tem que ser objetos. Aí eu achei que eu falei, eu não lembrava se eu tinha livros com objetos na capa na estante, e eu fui lá, conferi. E saí de lá com uma pilha de 7 livros. Eu fui catando os livros da estante, assim. Quando eu olhei, eu tava com uma pilha de 7 livros. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Pra poder decidir quais eu vou apresentar. Eu vou espalhar os livros aqui. E adivinha o que eu vou fazer? Eu vou girar igual um peão. E o primeiro que eu pegar, assim, quando eu já tontinho, eu vou pegar o livro e esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo. Primeiro livro com um objeto na capa, Amanhecer, Stephanie Meyer, com uma dama de xadrez. Vamos ao segundo livro e roda peãozinho. Aí, tô lembrando da Caipora, vou caçar o Ratibum aqui agora. Gente, onde é que eu tô? Cadê vocês, crianças? O segundo livro que eu peguei foi Belo Desastre, da Jane Maguire. Belo Desastre tem esse potinho aqui que prende essa borboleta. Eu ainda não li Belo Desastre. Muita gente fala muito bem de Belo Desastre. Eu não sei o significado desse potinho com essa borboleta dentro, mas é um objeto, é um pote, um vidro, o que quer que seja. E o último, vamos ver quem vai sair. E o último livro que eu peguei foi A Ilha de Cansnobre e o Portal Perdido, do Andrews Ulisses, que também é um autor brasileiro. E um objeto que nós temos aqui é uma bússola dourada, muito bonita. O objeto aqui em evidência é a bússola. E esse é o meu terceiro objeto na capa de um livro. Então, desafio completo, com sucesso. Estão aqui 3 livros com objetos nas capas. Vou mostrar assim, porque mostra todos os objetos. Aqui estão meus 3 livros com objetos nas capas.
próximo update. Espero ter mais para contar para vocês, né, sobre as minhas leituras. Eu espero já ter terminado Insurgente e já ter começado Starters, para me dizer para vocês como está indo. E ter coisas boas para contar do meu dia. Viu? Se vocês estão participando da Booktubathon, falem comigo no Twitter, ou então pelo Instagram, ou então aqui nos comentários mesmo. E se vocês estiverem gravando também, né, as atualizações, deixem os links deixem os links nos comentários e eu vou visitá-los, ok? Beijinho, até amanhã, gente!